Oi, gente! Vamos para um vídeo do canal? Hoje eu tenho um desafio para você. Suponhamos que você está andando lá no Egito, cheio de pirâmides, uma mais alta que a outra, e aí eu te pergunte, qual a altura de uma das pirâmides? Como que você faria para calcular? Eu com certeza chamaria a pessoa de louco e sairia andando, mas não vale fazer isso comigo agora. Vamos continuar imaginando então. Você está lá, precisa calcular a altura de uma das pirâmides, e a pirâmide é muito grande e você está sem nenhum objeto de medição. O que você faria? Tá bom, vou te ajudar a pensar. Nem precisa tentar, você não vai conseguir pular com uma vara para verificar a altura. O que poderia ser feito? Peraí, será que a gente pode usar essa vara em alguma coisa? Acho que temos uma ideia. Tá, vamos usar essa vara. Se a gente fincar a vara próximo à pirâmide, a gente vai observar que os raios solares chegam à Terra e incidem de uma forma inclinada. Além disso, esses raios solares são paralelos. Será que a gente pode fazer alguma coisa com essa informação? Pensando mais um pouco, a gente pode observar que há uma proporcionalidade entre as medidas das sombras e da altura dos objetos também. Vamos pensar assim, se a gente colocar a vara no limite da sombra pela pirâmide que foi gerada pelo Sol, a gente pode fazer uma relação entre a primeira e a segunda sombra, e elas serão as mesmas entre a pirâmide e a vara. E imaginando um pouquinho, a gente poderia até mesmo ver triângulos nessa relação. Vocês concordam comigo? E com o triângulo a gente se resolve, daí fica mais fácil calcular a altura. Não precisa se preocupar, essa ideia também não foi minha, foi de um matemático chamado Tales de Mileto. Além de matemático, ele também era filósofo, engenheiro, astrônomo e viveu no período de 524 a 546 a.C. Tales de Mileto nasceu na cidade de Mileto, na antiga colônia grega, na atual Turquia. No campo filosófico, Tales considerava a água como sendo a origem de todas as coisas. E seus seguidores, embora discordassem quanto à substância primordial que constituía a essência do universo, concordavam com ele no que dizia respeito à existência de um princípio único para essa natureza primordial. Tentando responder esses questionamentos filosóficos, Tales de Mileto, mais Anaximandra e Anaximenes criaram uma escola, a Escola de Mileto. Nessa escola, eles discutiam esses assuntos filosóficos. Cada um com uma ideia, mas todos entendendo um princípio único, que a natureza era primordial. Por exemplo, Anaximenes acreditava que a substância básica da existência do universo era o ar. Já Anaximandro acreditava que o que dominava o universo era uma energia vital, uma substância indestrutível, da qual toda a matéria era derivada. Tales de Mileto fez bastante contribuições. Uma delas, inclusive, foi na astronomia. Ele foi o primeiro a explicar o eclipse solar e verificou que a Lua é iluminada por esse astro. Segundo o historiador grego Heródoto, ele teria previsto um eclipse solar em 585 a.C. Bom, agora que a gente já entendeu o gênio por trás da ideia, vamos entender o que de fato é o Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala o seguinte: um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Tá, calma, vou explicar. Veja a imagem a seguir. Nós temos duas transversais, compostas pelos que têm o segmento OC e o segmento OC'. Nessas transversais, a gente pode observar que existem três paralelas: A', B', B' e C'. Considerando as retas paralelas que contêm esse segmento, nós teremos que A' é paralela a B', que é paralela a C'. Analisando o teorema, ele nos fala que nós teremos segmentos proporcionais nas retas transversais que foram cortadas por esse feixe de retas paralelas. Então, se a gente fizer a proporção entre o segmento AB e A'B', nós teremos que isso é igual à proporção do segmento BC e B'C'.
Além disso, a gente pode encontrar outras proporcionalidades dessa mesma figura. Se a gente pegar o segmento OA e fazer a proporção dele com o segmento AA', a gente vai ter que isso é proporcional ao segmento OC sobre CC'. Tá, vamos tentar entender um pouco melhor isso, voltando para o nosso exemplo da pirâmide. Lembra que a gente fez relações com triângulos que tinha presente na pirâmide, com a sombra e tudo isso? Então, se a gente observar a inclinação dos raios solares, a gente vai ver que a gente vai ter a altura da pirâmide relacionada com a altura da nossa vara. Além disso, a sombra que a pirâmide faz, mais metade da base da pirâmide vai estar relacionada com a sombra que a vara faz no solo. Agora fica mais fácil. Basta a gente saber a metade da base e o tamanho da sombra da pirâmide. Além disso, a gente também precisa saber a sombra que a vara faz no solo e a altura da vara. De resto, é só a gente colocar na nossa formulazinha. Mas vamos ser sinceros, é bem mais fácil a gente descobrir qual que é a metade da base mais o tamanho da sombra da pirâmide do que calcularmos toda a sua altura direto. Bom, gente, não se esqueçam. Qualquer dúvida é só vocês escreverem no chat ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. Deixarei aqui embaixo o meu e-mail e meu Instagram. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre a história do Teorema de Tales e, além disso, que vocês já saibam calcular qual que é a altura de uma determinada pirâmide por aí. Até a próxima. Tchauzinho!